nós vamos falar de obras que já consumiram milhões de reais aqui no nosso município. Continua como se lá nada tivesse feito e ainda existe licitação com empresa contratada para gastar mais dinheiro nessas obras, né? É preciso que a população fique de olho, não só naquilo que está acontecendo na nossa cidade, mas que acontece lá em cima, na fonte. Saber o que está acontecendo com o tal do orçamento secreto, que agora vai virar emendas do relator, né? Que é quem alimenta esse sumidouro de dinheiro público no município de Itauá. Hoje, em Brasília, no Congresso Nacional, foi aquele bate-boca entre deputados, porque o Congresso aprovou, né, o famoso orçamento secreto num conluio, né, de Arthur Lira com o outro presidente da casa. Cada um vai levar 1,5 bilhão de reais. Pasmem, o presidente das casas, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, agora estão legalizando o orçamento secreto que tanto criticavam, né? E já pegando uma fatia para ficar ao bel prazer da sua distribuição de 1,5 bilhão, 1,5 bilhão de reais do povo brasileiro para fazer a distribuição da forma que eles quiserem. Será que tem negociata nisso? Moral da história: orçamento secreto alimenta o sumidouro de dinheiro público no município de Itauá. E agora nós vamos mostrar uma das obras que já consumiram mais de 3 milhões de reais e tem aí uma programação da prefeita Patrícia Pequeno Aguiar, que prevê gastar mais 18 milhões de reais numa cidade onde a população vive às escuras. Traz a matéria na tela com o nosso companheiro Eurico Rodrigues. O entorno do Rio Trici faz parte do grande cemitério de obras do nosso município. Para você ter uma ideia, amigo telespectador internauta, no ano de 2010, a obra era anunciada com grande alarde, um alarde publicitário, associando-o a uma resolução de padrões urbanísticos da nossa cidade. Da referida obra prevista para conclusão em março de 2011 e que, após 12 anos, apenas se vê calçadas mal feitas e deterioradas, já que consumiram dos cofres públicos a quantia de quase 3 milhões de reais. Isso na época, que se atualizados estariam em torno de 9 milhões de reais. Neste mês de dezembro de 2022, com a mesma argumentação de revolucionar os padrões urbanísticos de nossa cidade, nova licitação foi homologada. Agora, pelo valor de R$ 18.588.527,22. Você entendeu? Eu vou ratificar. R$ 18.588.527,22. Esse é o novo aditivo da obra da Beira Rio em Itauá. Pois bem, para a reconstrução do que passou a ser chamado pela gestão de Parque do Rio Trici. Era Beira Rio, agora Parque do Rio Trici. Pois bem, passa a ser objeto de uma reestruturação que tem um cronograma de execução para o período de 1 ano. O que não se sabe é se será realmente executado no prazo previsto ou se seguirá o modelo padrão da administração municipal que perpetua as obras por anos e anos, muitos aditivos e obras não concluídas. A empresa que contratou com a Prefeitura Municipal de Itauá é a mesma responsável pela obra de reforma do Parque da Cidade, cujo prazo de conclusão é janeiro de 2023. Tá chegando, hein? Também responsável pela construção da unidade de acolhimento dos idosos, novembro de 2022,
julho de 2023. Também responsável pela construção da Unidade de Acolhimento Crianças e Adolescentes, novembro de 2022, julho de 2023. Também pela construção do Centro Dia para Deficientes, novembro de 2022, julho de 2023. Pois bem, pela construção do CREAS sede. Essa é a obra da Beira Rio, no município de Itauá, que mudou de nome. E fica tudo como antes no velho quartel de Abrantes. A sociedade precisa saber o que acontece em nossa cidade. E a Sinal Tauá está aí para mostrar a realidade dos fatos. Eurico Rodrigues com toda a equipe da Sinal Tauá no Passando Geral. Beira Rio é uma obra mágica, ela faz sumir dinheiro. Você injeta dinheiro e ela some. É uma obra mágica, é uma obra Mr. Bean, né? Uma obra que faz sumir dinheiro. Achando pouco, os 3 milhões que atualizados daria 9 milhões de reais para entregar à população tauaense aquilo que vocês viram na imagem. A prefeita de Itauá, né, de olho no orçamento secreto, fez uma nova licitação, né, de quase 20 milhões de reais para revitalizar o que nunca foi feito no entorno do Rio Trici, né? Esse orçamento secreto tem sido motivo de discussão desde as cidades pequenas interioranas nos sertões até a capital, onde acontece tudo, a capital do dinheiro, do orçamento, das negociatas, da compra e da venda, Brasília, né? No orçamento secreto que antes era condenado pelo PT, mas que hoje já é aceitável e estão buscando todas as manobras para permanecer. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco já estão dando aquele velho jeitinho brasileiro de fazer o orçamento secreto prevalecer, mesmo sendo inconstitucional. Sabe quanto o Rodrigo Pacheco, para o seu mandato, para a sua presidência, e o Arthur Lira estão levando nessa negociata? 1,5 bilhão de reais para distribuir como quiser e com os aliados que estejam a favor de suas candidaturas. Para o resto, é sol, pão e água e se agarrar num pé de mandacaru. Quem não lembra, no ano de 2020, o relator do orçamento secreto do um dos maiores escárnios desta nação, que foi vetado pelo presidente Bolsonaro, mas que a Câmara derrubou o veto, o orçamento secreto daquele ano foi feito por Domingos Neto, que emplacou para a cidade que a sua mãe é prefeita quase 300 milhões de reais. Só em obras para refazer, para destruir e refazer. E isso está acontecendo. Ontem também em Brasília teve uma discussão sobre a destinação desses recursos, explicando o porquê que deputados de alguns estados enviariam o dinheiro do orçamento para outras. Para trazer uma explicação mais precisa, vejam o que disse um especialista em política, sobretudo na política de Brasília, sobre o orçamento secreto e como funciona o dinheiro que é jogado nessas obras, como ele chega, como ele entra, como ele sai e como acontece tudo. José Maria Trindade, ele disse isso ontem no programa que passa a partir das 18 horas em rede nacional, Pingo dos Is. Coloca na tela José Maria Trindade. Hoje, no Congresso Nacional, havia um pessimismo muito grande sobre a continuidade desse orçamento secreto. Tanto é assim que aprovaram uma lei tornando um pouco de transparência, dando um pouco de transparência ali a essa coisa esquisita. Ela é esquisita primeiro porque leva dinheiro para o Congresso Nacional executar. E é esquisita também porque ela vai contra a Constituição, porque não dá
ao serviço público a transparência e a impessoalidade necessária. A gente vê nisso aí cada absurdo que é inacreditável. Por exemplo, um deputado protegido nesse manto, né, do orçamento secreto, um deputado de Minas mandar dinheiro para o Maranhão e para o Ceará. Por que será? Eu explico. Manda o dinheiro, mas junto do dinheiro vai a construtora e volta a porcentagem. E depois inventaram um tal usuário externo. Quem aparece é o que recebe o dinheiro e não o deputado e senador que manda. O dinheiro vai a construtora e volta a porcentagem. E depois inventaram um tal usuário externo. Quem aparece é o que recebe o dinheiro e não o deputado e senador que manda. Tá aí, né? Você que gosta da boa informação, da informação verdadeira e em tempo real, nós trouxemos para você, que está ligadinho aqui na sua Sinal Tauá, um dos especialistas em política e que conhece o Congresso Nacional como ninguém, José Maria Trindade. E ele fala que o orçamento secreto, né, que tem os seus escândalos, um deles é que por que é que tem essa prioridade toda e essa briga toda por esse orçamento? Porque o orçamento, quando sai de lá, ele explica que, por exemplo, um deputado federal de Minas Gerais manda dinheiro para o Ceará. Ele diz, segundo José Maria Trindade, não são palavras minhas, abre aspas, um deputado de Minas Gerais encaminha dinheiro para uma obra lá no Ceará, a construtora já vai colada na emenda. E, segundo ele, volta uma porcentagem lá para a origem, para quem fica, para quem recebe, para quem gasta, eu não sei. Fecha aspas. São palavras de José Maria Trindade. E, para Tauá, só tem um conselho. População tauaense, abram os olhos. São mais quase 20 milhões de reais em uma licitação para o entorno do Rio Trici, uma revitalização daquilo que nunca foi feito.